Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que você vai assistir esse material, mas com certeza vai te ajudar muito. E dentro do projeto Conversando, o nosso terceiro tema é direitos humanos. E para falar sobre ele, eu convidei uma pessoa que tem um currículo admirável, uma pessoa simpática, querida, extremamente acessível e que conseguiu uma brecha na sua agenda que é tão cheia e vai nos presentear com todo esse aparato de conhecimento. Eu vou ler tudo que ela já fez, ou pelo menos alguma coisa, porque é muita coisa e eu não consigo decorar não, tá? Então ela é advogada, ex-presidente de Comissão de Política Criminal e Penitenciária da Ordem dos Advogados do Brasil, ex-ouvidora geral da Fundação Casa, doutora pela Universidade de São Paulo, especialista em direitos humanos e direito ambiental, trabalhou em comunidades quilombolas e ocupou vários cargos no legislativo, judiciário e executivo. Adriana Nunes Martorelli é a minha convidada. Obrigado por estar aqui, obrigado por nos ajudar, viu? E eu quero começar, Adriana, já perguntando de início para você o que é os direitos humanos e para que eles servem. Bom, professor Marcos, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar falando para um público tão seleto quanto o grupo de alunos que o senhor conduz, né, porque eu tenho um apreço imenso por todas as pessoas que operam na base desse assunto que a gente vai tratar, né. Então, na verdade, eu busquei isso mesmo, o pessoal deve pensar, poxa, quanta coisa essa pessoa fez, né? E realmente eu nasci fazendo isso, né? O que é direitos humanos? Eu sou fruto disso, né? Eu sou adotiva, como eu estava falando do professor Marcos, a minha família sempre teve uma atuação em movimento social, mas não era como era configurado hoje, né? Nós não tínhamos, naquela época, né, da década de 60, eu nasci em 66, e a minha família já tinha um compromisso anterior com a inter-relação entre pessoas, buscando um equilíbrio, né, entre o que cada um deve ter para se desenvolver como ser humano, né? Então, foi dentro desse contexto que eu fui adotada e, então, foi dentro desse contexto que eu fui criada, né? Então, assim, eu sempre fiz trabalho social. Aos 14 anos, eu fui voluntária da FEBEM, que hoje é extinta, né? E que era quando nós tínhamos no Estado brasileiro vigorando uma lei que chamava Código de Menores, né? A gente tem que lembrar que nesse período, era um período de ditadura, a gente tem que lembrar que nesse período a mulher, ela ainda não era um sujeito de direito, assim como também a pessoa, a criança e o jovem, que também não eram sujeitos de direito, né? Então, quando a gente fala, olha, o que é ser sujeito de direito? É aí que a gente entra nesse diálogo que a gente faz sobre o que é direitos humanos, né? Na verdade, assim, desde os primórdios que a gente está no planeta Terra, a gente vem tentando se consolidar como uma espécie dominante. Estou até lendo um livro hoje que chama Contrato Animal, e através de conhecer esse livro, a gente percebe que a gente, desde os nossos primórdios, a gente vem tentando ser um animal dominante por sobre os demais, porque nós somos vulneráveis, não é? Nós somos vulneráveis em relação a um planeta, porque é um planeta imenso, é um planeta água, é um planeta com uma natureza exuberante e uma natureza que a gente não sabe manejar, né? Nós nos deparamos no decorrer da nossa evolução com animais também com os quais nós não sabíamos lidar e, portanto, éramos vulneráveis porque nós não dispomos, nós ainda não dispomos na nossa propriedade privada, que é o nosso corpo, de instrumentos que nos tornem mais poderosos do que os outros animais ou mais poderosos do que o ambiente em que a gente vive. Então, foi inevitável que nessa nossa trajetória a gente fosse se organizando em bandos, em grupos, né? E esses grupos também lutavam pelo território, também lutavam para poder se alimentar,
também lutávamos uns contra os outros, porque os mais fortes sempre subjugaram, sempre. Isso é uma história muito longa, né? A gente hoje tem uma discussão tão importante sobre a questão da escravidão, e na verdade a escravidão faz parte da história da humanidade, não é relacionada a uma determinada raça ou cor. A escravidão, ela é inerente à força de um grupo em relação ao outro. Então, a escravidão, ela existiu no decorrer de toda a nossa história, né? Enfim, e sempre uma força subjugando o outro. Então, primeira coisa que a gente tem que entender para pensar direitos humanos é que humanos somos nós, esse animal, né, que compartilha este planeta, que para nós ainda é muito inóspito, né, com outros animais que, na nossa tentativa de ser dominante, a gente acabou subjugando e a gente acabou eliminando 62% das espécies que conosco habitavam esse mesmo planeta. Então, quando eu lembro, né, do que eu li sobre a pré-história e sobre esses grupos que se chocavam entre si, que lutavam entre si, que subjugavam uns aos outros, que escravizavam outros, porque o mais forte, ele detém a força, então ele absorve outros para dentro desse controle através da força, que você vem vendo essa discussão de direitos humanos que começa, na verdade, com a questão da propriedade, né? Eu não sei se vocês se recordam ou se chegaram a ler alguma coisa interessante sobre isso, mas a próprio reconhecimento do seu corpo ser a sua propriedade foi um mega avanço, justamente porque no processo de escravidão e nesse processo de coisificação do outro, o outro era parte do patrimônio do mais forte, ele não era um sujeito de direitos, né? Então, os escravos, os eunucos, a gente ouve tanto isso, né? Eles não eram sujeitos de direito, eles eram coisas das quais os poderosos que os detinham poderiam fazer uso da melhor forma que lhe aprovesse, né? Então, quando a gente pensa em direitos humanos, a primeira coisa que me vem à mente é o reconhecimento que foi ao longo dessa nossa longa história, né? De 5.000 anos de história do homem na Terra, que aos poucos se foi compreendendo que o outro também tem direito, essencialmente, a estar vivo, tem direito a usar do seu próprio corpo da forma que lhe aprouver, né? E aí a gente entra nessa discussão da propriedade e a gente entra num dispositivo normativo que eu acho muito interessante e que a gente ouve, todo mundo já ouviu falar no olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Todo mundo já ouviu falar. Sim. Quando hoje a gente fala do olho por olho, dente por dente, a gente pensa que isso era extremamente primitivo, não é? Porque, poxa, como pode? Se eu mato alguém da sua tribo, você vai lá e mata alguém da minha tribo. Se eu me aproprio da sua propriedade, aquele que teve a propriedade apropriada pode se apropriar também da propriedade do outro. Esse é o sentido do olho por olho, dente por dente. Só que o olho por olho, dente por dente, ele é um dispositivo pequenininho, um artigo pequenininho dentro de um elemento, de um instrumento normativo que foi editado pelo rei Hammurabi, e por isso que é o Código de Hammurabi. E por que o rei Hammurabi resolveu fazer isso ainda no Antigo Egito, né? Na Babilônia, na verdade, né? Ele era da Babilônia. Por quê? Para ver se ele conseguia regular as relações, né? Justamente dessas tribos, desses povos que lutavam contra si, impondo a sua força e subjugando o outro, de uma maneira que, se não tivesse uma regulamentação, eles acabavam se exterminando, né? Então, na Babilônia, o rei chamou e falou, olha, chega, vamos fazer assim, vamos equilibrar essas forças. Não é? Então, não é porque o fulaninho entrou no seu território que você vai lá exterminar a aldeia inteira, né? Então, vamos fazer assim, vamos equilibrar essas forças. Não é porque ele cortou uma árvore sua que você vai lá e mata os escravos dele, não é? Então, esse dispositivo, por mais primitivo que ele possa ser, foi para mim e para muitos estudiosos o primeiro ordenamento jurídico que surgiu para equilibrar as forças que nós dispunhamos uns contra os outros. Então, na verdade, o que eu vejo, né? O que é direitos humanos? É a possibilidade que nós temos no longo da nossa história
de nos percebermos uma espécie igual, que compartilha esse planeta com outras espécies, e que para que a gente possa conviver, né, e sobreviver, porque a gente também pode entrar em processo de extinção, isso vem sendo muito falado, inclusive na atualidade, o ser humano está em extinção. No entanto, a população humana na Terra, ela reproduziu em quantidade viral, né? Nós somos como uma espécie de vírus nesse corpo da Terra. Então, a civilização, à medida em que ela foi se consolidando, ela foi tentando encontrar meios de estabelecer esse diálogo, que sempre acaba sendo imposto, de uma certa forma, pela força de um Estado, que é uma ficção, né? Nós criamos o Estado, né? Nós criamos o Estado para nos autoconter, né? O Estado em si, o Estado, como a gente fala, o Estado brasileiro não tem alma. A alma do Estado são os seus agentes públicos, né? E esses agentes públicos, eles só podem se expressar, agir, de acordo com a lei que esse próprio Estado estabelece. Então, é uma força, uma ficção que a sociedade, no decorrer da sua história, conseguiu construir. A partir desse Estado, emanam-se as ordens de convívio, não é? E hoje, nesse contexto planetário que nós estamos, e não é em todo o planeta, nós sabemos que existem partes do nosso planeta que ainda discorrem, discutem e se matam por questões meramente religiosas, não é? O Estado Islâmico, por exemplo, né? A gente vê os conflitos armados, as pessoas sendo exterminadas por questões religiosas, por uma ideia de existir ainda muito diferente do Ocidente, né? Uhum. Então, assim, no Ocidente, o nosso ordenamento jurídico, ele preza por uma ideia de um Estado que é o Estado do bem-estar social. Esse Estado do bem-estar social, ele emerge na Segunda Guerra, né? Porque a Segunda Guerra Mundial devastou realmente vários países que ali se envolveram nesse conflito mundial. E então o Estado surge como um ente único possível, em razão da sua estrutura, em razão da sua força, para poder dar para os cidadãos que se acometeram dos efeitos da guerra o mínimo de condições de sobrevivência, né? Uhum. Então, a gente percebe que a guerra não é uma boa coisa para a civilização, não é? Então, surge esse diálogo entre países que se organizam por meio da Organização das Nações Unidas, né? E justamente a Segunda Guerra fez com que se pensasse em como deter esses tiranos que surgem. Por exemplo, Hitler, né? Foi um tirano que surgiu, Mussolini, outro tirano que surgiu, e muitos tantos outros, né? Que devastaram o seu próprio povo, por ideologias que não eram partilhadas por todos, enfim. E, então, nascem organismos internacionais, né, para poder emanar regulamentos que estabelecessem um diálogo entre nações, visando o quê? A proteção do direito de existir. O direito de existir, né? Em que pese o ordenamento, o entendimento de direitos humanos ter sido fruto da Revolução Francesa, né, em 1789, os iluministas entendendo que não era mais possível viver o exercício da sua liberdade, o exercício de você ser você mesmo e a sua expressão como pessoa, desenvolver o seu potencial intelectual, desenvolver as suas habilidades, que são essas habilidades que nos fazem ser diferentes dos demais animais. Nós podemos cantar, nós podemos escrever, nós somos oradores, né? Nós temos essa capacidade, uma capacidade que nós temos. A nossa oralidade é diferente da oralidade dos demais animais, embora eles tenham seus próprios meios de comunicação, o modo com que nós operamos as máquinas, o modo com que nós criamos as nossas tecnologias, né?
e essas tecnologias terem que servir ao bem comum, né? Serem instrumentos que fazem com que as nações se desenvolvam, e a nação desenvolvida é aquela nação que dá acessibilidade de alimento, acessibilidade de território, acessibilidade de saneamento, acessibilidade à água, que são bens de consumo que é de todo mundo e que não é de ninguém, que alguns se apoderam e acabam fazendo isso um sistema de força, né? Então, essa história, né, de você configurar o que é direitos humanos quem somos nós e como nós nos relacionamos nesse mundo. Como que nós nos relacionamos perante as nossas diferenças? Como falar em igualdade quando a igualdade nem sempre é justiça, né? Como você equipara isso, né? Como você como pessoa, pode se expressar até o momento em que você, ao se expressar, você se colide com o sentimento que o outro tem dele mesmo, né? Então, assim, direitos humanos é o modo com que nós nos construímos nesse planeta, é o modo com que nós desenvolvemos os nossos sistemas de controle de conduta, não é? E conduta, inclusive, de líderes de nações, como foi o caso da Segunda Guerra, né? Nós conseguimos, inclusive, instituir naquela época, em razão de tudo o que aconteceu, do Holocausto e tudo, em razão disso, o que fazer com esses tiranos? Vamos julgá-los, né? Vamos processá-los e ver o grau de responsabilidade de violação dos direitos de viver do outro, que essa ideologia que moveu a guerra, a Segunda Guerra, teve. Então, vamos ter um tribunal ad hoc de direitos humanos, né? O Tribunal Penal Internacional, que não existia, teve um tribunal ad hoc, né, que foi instalado em Nuremberg, para se julgar todos os participantes dessa guerra que marcou a humanidade da maneira mais sórdida possível e que hoje é algo que não se esquece, né? Ninguém esquece o Holocausto pelas violações de direitos humanos que ele representou, né? E isso demonstra, por exemplo, que no decorrer das décadas, nasce, então, foi criado o Tribunal Penal Internacional, que não é mais um tribunal ad hoc, não é mais um tribunal arranjado para poder se julgar. Você tem hoje um tribunal para inibir atos de violência praticado por líderes de nações em guerras que resulta em aprisionamento. Foi o que aconteceu recentemente com um tirano africano, não lembro o nome dele, é um nome bem difícil de pronunciar, mas ele ficou preso no decorrer de todo o processo e era um homem que cooptava crianças de 8 anos em diante para usar armas para defender os interesses dele, né? Então, assim, todos esses equipamentos, né? Hoje, quando você pensa, por exemplo, na sua região de moradia, você tem o Centro de Integração de Cidadania, o SIC, você tem o Poupa Tempo, você tem o PROCON, né? O PROCON, que trabalha justamente com a proteção do consumidor, é a Fundação PROCON, Fundação de Proteção do Consumidor. É incrível como o reconhecimento do consumidor como um sujeito de direito mudou o ordenamento jurídico no âmbito do direito civil, no âmbito da relação comercial, né? E a nossa história é toda construída com base nas relações comerciais que a gente foi travando, desde a época do escambo até a criação de uma economia, um giro de economia, enfim. Daí tem o processo de industrialização e uma série de outras coisas. Acho que fica até um pouco confuso como falar de como essa história é longa, né, Marcos? Sim, deixa eu te perguntar uma coisa, Adriana. Você falou do tribunal, da ONU. É a ONU que gere tudo isso? É a ONU que decide o que é o direito humano? Como se ter direito a esse direito? São os países? Como é que o direito humano, da forma como nós temos hoje, os direitos humanos, eles foram constituídos hoje, na prática, para nós? É o governo. Na verdade, a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, ela foi o primeiro documento internacional que subsidiou todas as demais nações para fazerem, dentro do seu ordenamento jurídico próprio, regras que contemplassem essas garantias de proteção, né? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o primeiro documento que une as nações em torno dessa...
Na verdade, a Declaração Internacional dos Direitos Humanos ela não foi feita pela ONU, em razão dos países se reunirem para entender que é necessária uma declaração única, é que emergiu a ONU. A Organização das Nações Unidas ela é como se fosse uma organização da sociedade civil, ela é uma ONG gigante, né? É uma ONG em que todos os países membros, e nós somos um país membro, têm obrigações para com os demais, sob pena do quê? Ora, se você é um associado dessa nossa ONG, se você é um país comprometido com as nossas diretrizes de tratar a igualdade, a liberdade, a fraternidade, o direito à vida, né? O direito à liberdade de expressão, o direito a você ter respeitado as suas diferenças perante a sua comunidade e tudo mais. Se você, país, não respeita isso, você quebra esse relacionamento que você tem nessa organização internacional. E você pode ser sancionado. Um exemplo disso foi o massacre do Carandiru, por exemplo, né? Quando ocorreu o massacre do Carandiru, em 1992, outubro de 1992, o Brasil ele mostrou para a comunidade internacional que ele era um grande violador de direitos humanos dentro do contexto do aprisionamento, né? Porque não há lugar num país mais vulnerável, em que o indivíduo fique mais vulnerável do que no ambiente da custódia estatal, né? Veja, quando um cidadão ele é submetido ao processo penal, quando ele pratica um crime e é submetido a um processo penal, que começa ali no momento em que a criatura é levada para a delegacia de polícia e para ser investigada, ele toca no primeiro instrumento de prevenção criminal, que é o sistema de justiça criminal, né? Então, você tem vários mecanismos de controle de criminalidade. Entrando agora um pouco na discussão de criminologia, né? Você tem vários mecanismos de controle da criminalidade. Você tem os mecanismos informais de controle da criminalidade, que consiste num quê? Os mecanismos informais é você nascer dentro de uma família, essa família está estruturada dentro de um determinado território, esse território ser justamente a comunidade da qual você faz parte, e essa comunidade, ela está dentro de uma estrutura em que todos podem exercer esse seu direito de existir, né? Então, é o ideal, né? Que todas as comunidades possam ter a sua casa, que possam ter o seu saneamento básico, o seu espaço coletivo, o seu espaço de prática de esporte, a sua escola, da delegacia regional sua lá próxima do bairro, o seu clube público para você poder praticar um esporte, para você poder ter um curso de teatro, para você poder ter uma natação, né? A igreja, né? Onde as pessoas se reúnem para os seus cultos, você ter um parque onde você possa ter as suas festas juninas, jogar também a sua bola, encontrar as pessoas. Então, esse mundo ideal, né? Esses mecanismos contensores da criminalidade no âmbito informal é o indivíduo dentro do contexto socioeconômico ambiental em que ele está. Ora, quando o indivíduo, dentro desse contexto socioeconômico ambiental, que nós idealizamos que seja apto, que seja equilibrado, ele viola as regras de convívio, ele tem que ser contido pelo mecanismo de controle formal da prática criminal, que é o sistema de justiça criminal que começa na delegacia de polícia. Então, ele pratica o crime, ele vai ser submetido às regras do inquérito policial. Ele vai ser preso, ele vai ficar 5 dias preso, até que tudo se esclareça. Ele tem direitos e garantias constitucionais ali, ele não pode ser agredido, ele não pode ser humilhado, ele não pode ser deixado nu, numa cela fria. Por quê? Porque o Estado não tem alma. O Estado ele emerge como regra. E o Estado diz essa regra. Não é possível o Estado custodiar um cidadão e violar a sua integridade física. Adriana, deixa eu te perguntar, você trazendo tudo isso, eu estou aqui pensando muita coisa. Se o nosso país, se o Brasil, ele faz parte da ONU, ele aceitou esse acordo, você falou agora essa questão do crime, do preso, etc. Por que é tão forte na massa popular essa ideia de que direito humano é só para bandido? O direito humano defende o bandido, defende quem não presta, e a gente que é um cidadão de bem, o direito humano não protege a gente.
Por que você acha que nós, enquanto sociedade, enquanto povo brasileiro, chegamos a essa verdade que foi construída, que foi dita para nós e muita gente acredita e defende isso? Marcos, muito boa, excelente a sua pergunta, inclusive porque eu já sabia que ela seria feita. E a resposta é justamente isso tudo que eu te disse, ou seja, se nós temos um estado de bem-estar social composto por uma Constituição baseada nos princípios da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, se nós somos um país comprometido com o desenvolvimento de políticas públicas que possam viabilizar esse ambiente equilibrado em que o indivíduo, ao nascer, ele já encontra um amparo dentro da sua comunidade para se desenvolver adequadamente, nós tendemos a pensar, então, que numa situação em que tudo isso que a gente falou agora, se tivesse consolidado, o sistema de controle formal, ele não seria acionado. Ele seria uma exceção, que é um dos conceitos do direito penal. A prisão, o direito penal, ele é uma exceção, ele não tem que ser regra. Mas, lamentavelmente, embora a gente esteja aí, desde a época do Império, tentando encontrar gestores comprometidos com a evolução da sociedade civil, não foi isso que nós, infelizmente, tivemos, né? A gente oscilou muito, né? O Brasil Império, ele tinha uma configuração que foi rompida de repente. O Brasil Império, ele tinha uma proposta de evolução como nação, como identidade brasileira, não é? Um país que fosse construído com base na ciência, na história, na medicina, na educação, na literatura, nas artes. Esse era a ideia do Brasil Império. Mas isso foi rompido no processo. E, lamentavelmente, a corrupção dos agentes públicos nos impediu, como Brasil, de ter construído esses equipamentos de inclusão social. Então, o que nós vemos? Em nós não fazendo adequadamente o investimento e a gestão adequada dessas políticas de inclusão, você não tendo adequadamente uma política de distribuição territorial, um planejamento urbano municipal, a participação da sociedade civil discutindo isso, discutindo como as comunidades têm que ser construídas, como devem ser construídas as casas, como é a rede de esgoto, como é a rede de saneamento de um modo geral, como é que vai ser a escola, como é que vai ser acesso à saúde, etc. e tal, por faltar todos esses mecanismos que são de desenvolvimento natural de uma sociedade, o que restou para o Brasil? Usar o sistema punitivo como a única resposta para os conflitos sociais que são inerentes a essas todas ausências. O que nos prova isso que eu estou dizendo? Os indicadores do próprio sistema penal. Se você olha o Infopem, eu queria até que, Marcos, você anotasse, porque o Infopem, ele é um instrumento importante de pesquisa. Qualquer pessoa que se interesse sobre as mazelas da sociedade tem que entender. Lá no sistema de informação penitenciária, que é o Infopem, é um instrumento vinculado ao Ministério da Justiça, no Departamento Penitenciário Nacional, você tem acesso a esses indicadores que eu vou te dizer. Que são quais? 75% da população encarcerada hoje tem entre 18 e 39 anos, portanto, é uma população jovem. A maioria é homem, em que pese o número de mulheres encarceradas aumentar proporcionalmente muito mais rápido do que a dos homens, né? A maioria não terminou o ensino fundamental. E a maioria é hipossuficiente. Então, o que eu posso concluir? Que essas pessoas em situação de vulnerabilidade social, nós temos uma população carcerária de 700 mil pessoas, é a terceira maior população carcerária do planeta, né? A gente só perde para os Estados Unidos e para a China. Nós conseguimos ultrapassar a Rússia no número de aprisionamento.
Então, o que nós podemos constatar? Que, como o nosso Estado não investiu no desenvolvimento da nação, no aspecto econômico e social, nós temos como resposta para o conflito social o sistema punitivo, que começa com a polícia. Polícia ostensiva, polícia militar. Depois a polícia civil, que é a polícia investigativa. E depois o sistema do judiciário, que então aquele indivíduo preso é processado, não é? Só que como o judiciário tem pouca estrutura perante o número de pessoas que estão sendo processadas, nós temos um cenário dantesco de que 46% dessas pessoas que hoje estão presas, elas não têm sentença. Elas não têm um título executivo, elas estão presas sem uma decisão judicial que justifique a razão delas estarem ali recolhidas. E eu não estou falando isso... ela fica 10 dias aguardando uma decisão. Não, ela fica 8 meses, 9 meses presa, sem sequer falar com o juiz. Então, quando a gente fala em violação de direitos humanos, é inevitável que a gente fale do ralo. A gente está falando sobre o ralo, porque é no ralo que a sociedade tem sido lançada, né? Então, a gente tem que falar do ralo. E é interessante... Para explicar toda essa violação de cidadania, que é falta de acesso aos equipamentos públicos nesse estado do bem-estar social, que foi concebido justamente por ter força, que a sociedade civil sozinha não tem, para se organizar dentro de um território, para que todos possam ter espaço para desenvolver as suas potencialidades. Foi a falência desse Estado que nos coloca na situação hoje de discutir direitos humanos olhando para o ralo. Então, a sociedade escuta o quê? Direitos humanos aponta para o ralo porque só se interessa com quem está preso. Você percebe? Então, direitos humanos acabou tomando essa vertente de ser um direito que é inerente apenas à pessoa do encarcerado, quando, na verdade, o que se pretende ao levantar esse discurso é mostrar que aquela pessoa que está encarcerada não estaria encarcerada se nós tivéssemos um país que não estivesse adoecido pela corrupção, né? E que nas últimas décadas, 3 décadas, tivesse efetivamente se voltado para o desenvolvimento das nossas terras, da nossa agricultura, dos nossos espaços coletivos, dos nossos municípios, não é? É isso. Sim. E é interessante você colocar, você falando agora, me veio aqui essa ideia, porque você está falando do ralo, né? E muitas vezes as pessoas que não estão nesse ralo usam como se o direito humano fosse algo, uma punição, um castigo, né? Na verdade, é a falta dele que faz com que as pessoas estejam naquela condição. Então, mas o direito humano é só para bandido, é como se fosse algo punitivo, algo ruim. E, na verdade, é a falta dele que causa tudo isso. E não você é só... Exatamente, você discute o encarceramento porque essas pessoas que estão encarceradas não precisavam estar se nós tivéssemos os direitos humanos garantidos. Se nós tivéssemos um Estado comprometido com o desenvolvimento dos equipamentos públicos para que essas pessoas pudessem ter uma vida digna, não é? Então é só pobre que infraciona. Não. Então todo mundo que está preso tinha que estar solto. Não. Existem criminosos com potencialidade que torna necessário a segregação social, sem dúvida. Existem perigosas pessoas capazes de mazelas, independente da sua condição financeira, não é? Que precisam sim estar segregadas. Ora, a prisão ela é feita para pessoas com este perfil, mas, dada a quantidade de pessoas, o número exacerbado de pessoas encarceradas, este perfil ele não é olhado. Você não consegue fazer uma ação, uma metodologia de atendimento que está prevista na Constituição Federal, que está prevista na Lei de Execuções Penais, que é individualização do cumprimento da pena. O que significa individualização do cumprimento da pena? Significa que você está com um cidadão num sistema punitivo que deveria ser exceção, não é? Quer dizer, você prende uma pessoa porque tudo mais falhou,
não é? Então, a prisão seria uma exceção. Portanto, o número de aprisionados seria muito menor. E num número muito menor de aprisionados, você conseguiria enxergar melhor cada um deles individualmente. E então, sim, construir um método de atendimento, que é a tal da terapêutica penal individualizada, né? No ambiente de encarceramento da juventude, que são os autores de ato infracional, que estão ali cumprindo medida socioeducativa na Fundação Casa, não é? Você tem um plano político-pedagógico, porque é socioeducação, não é? Então, você tem um plano político-pedagógico para o adolescente autor de ato infracional e você tem uma terapêutica penal individualizada para o adulto em processo de cumprimento de pena. Para que serve isso? Para que nós temos nos sistemas, nos dois sistemas, tanto de medida socioeducativa quanto no sistema de privação de liberdade, né, para adultos? Você tem equipes técnicas, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, psicossocial, para analisar esse indivíduo, mapear qual é a ramificação familiar dele, de que município ele vem, quais os equipamentos públicos essas famílias têm acesso, se ele tem apoio familiar, se ele foi incluído na escola, em que faixa etária ele foi incluído na escola, se ele está estudando na prisão ou se ele está estudando na medida socioeducativa da Fundação Casa, ele tem que estar vinculado a uma delegacia regional de ensino. Como é que ele vai fazer para quando ele sair continuar estudando? Você percebe esse manejo de política pública na custódia que o Estado exerce sobre as pessoas vulneráveis que praticam infrações? Sim. E uma coisa também, Adriana, que eu acho que é muito bacana que você está trazendo, quando a gente consegue aumentar esse nosso entendimento do que é um direito público, a gente começa a perceber que o direito público ele é muito mais do que determinadas coisas que passam na televisão que as pessoas estigmatizam como, né? Então, a falta de moradia, a falta de uma água potável, de esgoto, acesso à educação. Então, são todos os equipamentos lá que você fala que são retirados e que acabam levando as pessoas para esse gargalo. E aí você começa a perceber que direito humano ele é muito mais abrangente do que aquilo que, às vezes, a gente ouve, mas passou na TV, o militante falou, não, o direito humano está no dia a dia, está na prática. E é tão difícil as pessoas entenderem e perceberem que o dia a dia dela é repleto de direito humano que muitas vezes são negados. Como é que você vê e aí, então, e aí eu fico pensando nas nossas vidas, né? As nossas vidas diárias, as nossas vidas de pessoas de bem, não é? Porque a gente cumpre as regras. A gente está estudando, e isso é um cumprimento de regra, né? Quem for assistir esse vídeo é porque, de algum modo, tem um compromisso com si próprio de estar tentando se melhorar, de estar ouvindo essa aula, de estar dando uma chance de ter um olhar diferente para uma discussão já tão velha, de estar tentando expandir um horizonte, tentar ver, né? Então, assim, quando eu me pego, ou quem estiver nos assistindo, seus alunos se pegam pensando, poxa, eu estou aqui nesse metrô, nesse trem, lotado, um monte de gente fedorenta, cansada, carregando, sabe, vendedor ambulante tentando vender seus biscoitos, correndo da polícia porque não está regular e tal, e tal, e tal. Puxa vida, né? Como os meus direitos são violados. E, enquanto isso, eu escuto na TV, né, os sem números de advogados soltando corrupto com todas as estratégias que eles têm, né? Vejo outros processos de inquérito que, poxa vida, o judiciário nunca teve tão desnudo perante a sociedade civil brasileira, né? Porque todo mundo agora gosta de assistir as novelas que o STF e o STJ nos proporcionam, os debates, né, técnicos sobre assuntos que nos interessam tanto. É mais interessante que a novela das 8, né? A Lava Jato, entra Moro, sai Moro, olha só, e tá, e persegue e não persegue, e o Aécio Neves, que teve trancado o inquérito dele, e o Michel Temer, que foi absolvido, né? E a mulher que foi presa por causa de um shampoo e ficou 1 ano e 8 meses presa por causa de um shampoo. Que desigualdade, né? Hoje a gente em quarentena, todo mundo com uma dificuldade financeira enorme, mas os servidores públicos estão lá sossegados, porque pelo menos o salário deles está garantido, sem nenhum tipo de redução. Então, tudo isso são coisas que nos tornam céticos em relação a essa discussão de direitos humanos, que a impressão que dá é que só favorece bandido.
não importa a classe social. Ou é a pastoral carcerária, os movimentos de direitos humanos defendendo que as garantias constitucionais e legais das pessoas encarceradas sejam observadas pelo Estado, ou é, né, esse Estado judiciário que se mobiliza para soltar corruptos. É isso que a gente vê na mídia. E a Então, gente vê, a gente ouve muito essa fala, né? Ah, pobre não tem acesso, pobre vai ser preso mesmo, a justiça é para rico, né? A gente ouve muito esse tipo de fala. e, lamentavelmente, eu hei de concordar num aspecto. Quando você pega um processo para defender uma pessoa, o processo todo é muito custoso, né? Ele é custoso porque ele tem um caminho longo, ele é custoso porque é decepcionante você perceber que, às vezes, um juiz, um promotor, eles estão ali no papel que eles acham que é o papel deles, né? De que, em pese a lei, eles acham que não é o caso de aplicar aquela lei e acabou, entendeu? Então, né, um exemplo para você entender. Eu tive um caso de um rapaz, sem entrar em todas as questões de crime horroroso, porque o crime sempre é horroroso, né? Você ser técnico para lidar com isso, você também tem que ter muita coragem para não se deixar abater pelas críticas, porque também o advogado criminal ele é confundido com criminoso. O advogado criminal ele não é criminoso, ele é um técnico que conhece o manejo desse sistema de justiça e percebe que o indivíduo, perante um sistema tão poderoso como é o aparato do sistema de justiça criminal, ele sempre vai estar vulnerável, não importa o que ele fez. Ah, mas ele é um criminoso horroroso, ele tem que se ferrar. Isso é para o cidadão comum, não para o operador do direito. Porque se o operador do direito permite que esse discurso vingue, ou permite que a conduta dele dê asa à efetivação de que esse cara tem que se ferrar num sistema que não tem alma, você que pensa assim também está suscetível amanhã. E volta para aquilo que você estava falando no começo, olho por olho, dente por dente, né? Dente por dente. Então, assim, não dá, não dá. Então, assim, toda essa falta de compreensão do nosso papel como cidadão, do nosso papel como agente político, porque todos nós somos agentes políticos, todos nós. Todos nós. Cada um de nós que sai de manhã, no horário marcado, para se apresentar perante um local de trabalho, que enfrenta todas as mazelas do dia, né? Isso é um ato de resistência. Isso é um ato político. É um ato de que você, a par de todas as críticas, você ainda acredita no sistema. Aí vem aquele discurso, mas também ele está adestrado pelo sistema, né? Esse sistema que obstrui o potencial dele ser ele mesmo, porque afinal ele poderia pintar o cabelo de rosa, ou ele poderia ser trans e tal. E aí você começa essa discussão que só joga areia no que realmente importa, no meu modo de entender. Porque a gente está discutindo as diferenças de um modo que não me parece um avanço no trato da igualdade justa. Né? A gente está criando uma série de abismos no nosso diálogo hoje. Porque você não tem lugar de fala. Você é careca, você não pode falar de quem tem cabelo. Entendeu? Você é branco, você não pode falar de quem é negro. Você é trans, você não pode falar. Você é hétero, logo você não sabe o que é ser gay. Sabe? Então, essa lacuna que a pátria educadora nos deixou, né? Uma pátria que não nos capacitou para entender a nossa própria história. Nós não sabemos a história do Brasil desde o começo. Nós não conhecemos todos os personagens da nossa história. Não conhecemos. No entanto, a gente sabe tudo sobre a família real britânica. Todo mundo sabe do casamento da Kate Middleton, todo mundo sabe da separação lá da família real do príncipe Harry, todo mundo sabe, a família real britânica, todo mundo sabe. A gente não sabe nada sobre a nossa história, sobre os nossos personagens, sobre os nossos compositores, sobre os nossos pintores, os nossos literatos, né? As pessoas incríveis que nos fizeram chegar até aqui e que levam o nome do nosso Brasil em tantas invenções importantes e tal. A gente foi criado para ter esse complexo de vira-lata. Só para fechar esse nosso primeiro momento, que está quase já dando horário, eu só queria fazer uma colocação que uma amiga falou e eu queria ver a tua análise referente a isso, dentro do que a gente está conversando. Quando o coronavírus matou milhões na Itália, na Europa, todo mundo se compadeceu. Nós estamos com quase mais de 60 mil mortos aqui no Brasil
e parece que o dia a dia está normal. E as pessoas não têm esse olhar sobre o seu próprio povo e sobre a morte dessas pessoas que fazem parte da nossa história, do nosso país enquanto grupo, né, que você vem falando. E aí vem muito essa discussão, mas eu não vou ficar em casa porque é um direito meu sair, eu não vou ficar em casa porque eu tenho a liberdade. Como é que você analisa isso para a gente fechar esse primeiro momento, Adriana? Então, na verdade, assim, como nós, me parece, né, nós estamos num vazio existencial, né, nós brasileiros. A gente não tem uma identidade, a gente não tem muito rumo, e esse vazio existencial faz com que nós busquemos as respostas em nós mesmos, o que é muito bom. No entanto, nós passamos a ver o nosso mundo como o centro do mundo, né? Nós nos tornamos muito, muito individualistas. Né? Então, nós não conseguimos compreender que o nosso direito como indivíduo, para que a gente possa viver em sociedade, em algum modo, a nossa liberdade é tolhida em relação ao coletivo, não é? Eu não me sinto uma pessoa castrada em nenhum aspecto, nenhum. No entanto, eu gosto de seguir regras, não é? Então, assim, eu também estou incomodada, todos nós estamos incomodados, nós estamos em situações muito melhores do que muitos que estão por aí, sem ter um abrigo, sem ter... Imagina, você falar em isolamento social com o pessoal que não tem água na privada, não tem saneamento, não tem, é ridículo, é primitivo, é a Idade Média, né? Então, assim, quando você fala, e o meu direito? O seu direito, como um conviva coletivo, ele tem que se subjugar à maioria. Porque se o seu direito traz um problema para o coletivo, ele não pode ser exercido. Você tem que aderir para que a sociedade continue tentando buscar um equilíbrio, né? Porque assim, se cada um resolve fazer as coisas do seu jeito, não há regra que segure. E aí é por isso que o sistema punitivo entra em cima. E volta aquilo lá do começo que você volta aquilo do começo que a gente estava falando. Aí você fala, tá vendo? Olha, as pessoas foram se manifestar, a polícia veio em cima. Porque é a força que o Estado contém, ou seja, uma sociedade que não tem educação e mais, não é só no Brasil. A gente sabe perfeitamente que não é só no Brasil. Todos nós nos condoemos brutalmente com o assassinato daquele senhor negro Jorge, por emprego de força nos Estados Unidos, em Nova York, por emprego de força excessiva. Não é? Depois dele, outros já morreram, não só lá, mas aqui também. E a gente viu uma mobilização, a par da pandemia, as pessoas foram para a rua. Porque o direito da vida do Jorge, a violação do direito da vida do Jorge violou a vida de todos nós. Porque o Estado não pode se sobrepor dessa forma contra o cidadão. E todos foram para a rua. E a discussão que teve mas e a pandemia? Naquele momento, o furor, a angústia tomou conta e o pessoal esqueceu que realmente a gente está submetido a um vírus que vai ainda levar muita gente, como outros vírus que virão também. Né? Então, assim, os países que hoje abriram as portas para tentar normalizar o convívio já estão fechando de novo. E é o que vai acontecer aqui. Hoje abre tudo, restaurante, vai acontecer, porque o pessoal não tem essa consciência de que é preciso ele se resguardar em prol do outro e dele mesmo, porque a gente não vive sozinho, a gente é um corpo único. E a gente nem tem ideia como a gente é uma poeira cósmica, a gente é filho de uma existência muito mais magnânima, a gente não tem essa consciência, porque nós não fomos educados, nós não fomos equipados para compreender isso, não é nossa culpa. E volta de novo aquela história. A ideia, né? A preservação da vida, né? A preservação da vida. A gente não sabe quem a gente é. Exatamente. Nós não sabemos quem nós somos. Então, vou terminando por aqui o nosso primeiro momento, muito rico, acho que trouxe muita coisa para a gente pensar, e daqui a pouco a gente retorna com o segundo momento. Adriana, obrigado, um beijo, Obrigado e até daqui a pouco. Até daqui a pouco.